O atacante Luan do Corinthians ainda pode chegar no Goiás para 2022. No vídeo de hoje, ele trazer aqui informações a respeito do contrato do jogador, também a consulta que o Goiás fez pelo atleta ainda no final de dezembro de 2021, na reunião do Wally Menezes que teve com o Corinthians, até mesmo quando acertou com o zagueiro Caetano, além, claro, da expectativa da torcida por conta da fala do Edminho Pinheiro, prometendo uma grande contratação. Até o momento só acertamos aí com o Pedro Raul, mas a tendência é que pelo menos mais um jogador de peso chegue na Serrinha ainda para a disputa do Campeonato Goiano. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje, onde irei falar também um pouco a respeito da situação do Luan. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, ajudar a gente a chegar nessa marca aqui também de 3.500 inscritos no YouTube do Goiás Nisso. Eu irei começar o vídeo de hoje falando um pouco e já deixar um pouco claro também a respeito dessa situação, né? O Edminho Pinheiro prometeu uma grande contratação para a torcida do Goiás, disse que nesse seu período que ele estava à frente do maior do Centro-Oeste, estava negociando uma das melhores aquisições, também acordos envolvendo ambas as partes, tanto para o lado do Goiás como a aquisição de um grande jogador. Então a torcida ficou na expectativa. Até esse momento o Pedro Raul foi o atleta dentro do período, né, do final de semana acertado com a diretoria do Goiás, mas a torcida com toda certeza espera um nome mais de peso e até a gente confia que não seja apenas o Pedro Raul, que é sim um bom jogador, já falei sobre ele também no vídeo, vou deixar aqui no final, mas que um nome mais de peso, principalmente para a disputa do Campeonato Brasileiro, pode sim chegar. Dessa forma, irei falar sobre um assunto que vem aí sendo especulado tanto nos grupos, né, do WhatsApp do maior do Centro-Oeste, quanto também nas páginas do Instagram, Facebook, que envolve o meia Luan. Não é nenhuma informação oficial minha, tá bom? Não estou falando que ele está acertado com o Goiás, nem nada do tipo. Como é um assunto bem agitado, principalmente pelos bastidores do time esmeraldino, também envolvendo essa negociação difícil, porque não, né? Pode voltar a ser esse assunto, essa pauta dentro da Serrinha, que é o meia Luan, né? Jogador que está no Corinthians desde a temporada de 2020, não vem ganhando muito espaço, inclusive nas últimas temporadas foi tratado aí como uma das maiores decepções do time paulista. Ele que tem 28 anos de idade, costuma jogar como um segundo atacante ou também um atleta pelos lados do campo, assim como fez no Grêmio, também na seleção brasileira, como ponta direita e também ponta esquerda. Em 2021 foram 33 jogos com 4 gols marcados apenas e 2 assistências, sendo no Campeonato Brasileiro apenas 18 atuações, somente uma como titular no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Mostrou que realmente não foi um atleta muito decisivo para o Corinthians. Sua última atuação aconteceu aí contra o Grêmio lá no dia 5 de dezembro, ainda da temporada de 2021, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Então o atleta perdeu muito espaço, tem contrato com o Corinthians até 2023. A tendência é que o Corinthians ou empreste ele para um outro time ou negocie ele como moeda de troca também para a aquisição de um novo jogador. E ele foi especulado, inclusive, o Luan aqui no Goiás em dezembro de 2021, após o término da Série B. O Ali viajou para São Paulo para fazer umas reuniões, tanto também com outros empresários de jogadores, por aí vai, outras reuniões também que a gente não sabe particularmente do que é, mas com toda certeza teve algumas com o Corinthians, principalmente por conta da negociação do empréstimo do zagueiro Caetano, que veio do CRB, ele pertence ao Corinthians, né? Foi emprestado ao Goiás, teve essa negociação concretizada. Outro assunto também foi o Luan, envolvendo aí o seu empréstimo, que gira mais ou menos na casa de R$800 mil os seus salários mensais. Então, a partir do momento que o Corinthians colocou ele numa lista ali de possíveis empréstimos para a temporada de 2022, todos os clubes minimamente interessados realmente se assustaram bastante com o valor. Ele que não tem informação oficial sobre isso, mas recebe aí na casa de 700 a 800 mil por mês. É o maior salário, inclusive, do Corinthians nesta última temporada. Ou seja, é um jogador muito caro, até mesmo olhando pelo lado da equipe paulista, não faria muito sentido emprestar, por exemplo, pagando metade do salário, o que ainda assim ficaria muito caro, mesmo o Edminho aí prometendo uma grande contratação, assim como qualquer time que sobe o primeiro ano, né, da Série B para a Série A, não tem condição assim para pagar salário de 400, 350 mil reais por mês. Eu acho muito difícil, a não ser que o Goiás consiga um patrocinador extra,
talvez essa grana entrando no Michael, mas ainda tem algumas dívidas, né, decorrentes das últimas temporadas, então acredito que loucura o Goiás não vai fazer. E o Luan poderia sim se encaixar dentro dessa situação, até mesmo por conta do seu alto salário. Não sei se seria uma coisa muito lucrativa para o Corinthians, porque estaria deixando de pagar pelo menos metade do seu salário, mas ainda assim, né, pagando aí R$ 400 mil por mês para o jogador nem atuar no time, aí eu acho realmente bem exagerado. A tendência é que ou empreste ele para o exterior, foi inclusive algo comentado bastante no meio do ano passado, ou algumas equipes aqui do futebol brasileiro, principalmente para fazer troca de jogadores. Acredito que se fosse para o Goiás fazer uma investida no Luan, seria principalmente para a disputa do Campeonato Brasileiro. Até mesmo porque o orçamento, né, visando a temporada, o primeiro pagamento da Rede Globo em relação aos direitos de transmissões somente é pago no mês de abril, ou seja, um mês antes do início do Campeonato Brasileiro. Então o Goiás, nesse momento de disputa do Campeonato Goiano, tem praticamente a mesma verba do que tinha na última Série B, então não é o time que está cheio da grana ainda no começo da temporada. Outra situação também é porque o Luan, o próprio técnico Silvinho do Corinthians, já deixou claro que quer sim utilizar o jogador para a disputa do Campeonato Paulista. Nos amistosos realizados de pré-temporada pela equipe lá de São Paulo, ele foi o reserva da sua posição, mas acabou entrando na maioria dos jogos. Acredito que seja a última oportunidade do Luan pelo Corinthians, realmente agora nessa disputa do Paulistão, que já começa nesse mês de janeiro. Então é um jogador que eu acredito que se fosse vestir a camisa do Goiás é muito difícil, mas seria principalmente na disputa do Campeonato Brasileiro, além, claro, nessas situações que deixam realmente muito complicada a situação, como, por exemplo, o seu alto salário e até mesmo o Corinthians vendo aí possibilidades melhores, tanto na sua negociação de troca de jogadores ou propriamente um salário sendo 100% pago por outra equipe, o que eu acho realmente impossível dentro do futebol brasileiro. Ele que chegou no Corinthians ainda lá no início da temporada de 2020, não conseguiu um grande destaque. No total, com a camisa do Corinthians foram 77 jogos, com 11 gols marcados, além de 5 assistentes. O seu contrato vai até o dia 31 de dezembro de 2023, o que poderia facilitar, por exemplo, um empréstimo até o final dessa temporada de 2022, né? Já que não teria o perigo, por exemplo, dele assinar um pré-contrato com uma outra equipe, pode ser um facilitador. Além disso, quando ele chegou do chegou do Grêmio ao Corinthians, o Timão pagou mais ou menos 28 milhões de reais para a equipe gaúcha, sendo realmente uma contratação bem cara, até mesmo porque o Luan naquela ocasião era mais jovem, né? Tinha apenas 26 anos de idade, além já de diversos destaques vestindo a camisa do Grêmio. Ele que é natural da cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, já falou aí que é corintiano, né? Estava aí realizando um grande sonho de vestir a camisa da equipe paulista, acabou que não deu muito certo, não conseguiu uma sequência muito de jogos também com seus treinadores, né? Sendo considerado para muitos uma das piores contratações da história do Corinthians. Ele que começou sua carreira lá nas categorias de base do América de Rio Preto, passou também pelo Tanabi e a Catanduvense, inclusive em equipes profissionais, ainda muito jovem, né, com 16, 17 anos de idade, o que despertou o interesse do Grêmio Sub-20, que o trouxe lá em 2013. 2014 teve suas primeiras chances como profissional, somando aí 50 atuações com 8 bolas na rede. Para 2015 também novamente muito destaque, 17 gols marcados, em 2016 mais 12 bolas na rede em 7 e além de 7 assistências, ou seja, já era o jogador principal da equipe do Grêmio naquela ocasião, né? Teve sua principal conquista no ano de 2017, quando foi campeão da Copa Libertadores, sendo considerado inclusive o melhor jogador da competição. Naquele ano foram 18 gols marcados, além de 6 assistências em 52 jogos, sendo realmente um atleta muito decisivo, um dos melhores, por que não, aqui do futebol sul-americano. Teve convocações para a seleção brasileira, foi inclusive medalha de ouro nas Olimpíadas também com a seleção. É um jogador que tinha realmente muito destaque. A tendência é que ele negociasse ou com o futebol italiano, a própria Sampdoria chegou a fazer uma proposta para ele que acabou recusando, né, a ida para a Sampdoria, alegando que não era um time tão grande, né, mostrou uma decisão muito equivocada, além de outros clubes também do futebol português. 2018, também pelo Grêmio, com um pouco menos de destaque, marcou ainda 11 gols. Em 2019, suas últimas atuações pelo time que ele começou como profissional, 36 jogos com 9 gols marcados e 9 assistências, até ter sido aí negociado com o Corinthians lá naquele começo do ano. Até que em 2020, né, 2 temporadas atrás, ele foi um atleta que foi utilizado mais vezes, somando aí 42 jogos, né, no seu primeiro ano do time da capital paulista, com 5 gols marcados, além de 3 assistências, mas realmente em 2021 deixou muito a desejar, né, entrando em campo só 33 vezes,
sendo dos seus gols, foram 4 no total, 3 na Copa Sul-Americana, até um número interessante, e 1 no Campeonato Paulista. No Brasileirão ele não fez nada, ele não marcou gol, nem deu assistência, realmente mostrando aí a fase muito ruim vivida pelo Luan, né? Então é um jogador muito caro, que acabou já tendo um grande destaque, não é um medalhão, só tem 28 anos de idade, mas fica aquela dúvida, né, se vale a pena um investimento tão alto pelo jogador do Corinthians. Eu quero saber sua opinião a respeito também do jogador, né, do Luan, se seria uma boa para o Goiás fazer uma investida maior também para uma contratação de peso visando o Campeonato Brasileiro. Além disso, essa entrevista do Edmilson Pinheiro falando sobre essa grande contratação que ele estaria negociando. Já fiz um vídeo também nesses mesmos moldes falando sobre o Paulo Guerreiro, como que está a sua situação, outro nome que vem sendo ventilado dentro dos bastidores da Serrinha. Quero saber sua opinião, se será mesmo que vai chegar essa grande contratação, um jogador que vai chegar para assumir a camisa 9, a camisa 10 e ser decisivo, principalmente na disputa do Campeonato Brasileiro. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!